Senhor dos Exércitos. Aleluia. Podeis assentar. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós estamos aí nessa jornada, nesse trilho de leitura. Ontem nós lemos o capítulo 20 e hoje, quando fui preparar a palavra, o Espírito de Deus disse: vamos falar sobre os 10 mandamentos. Porque possa ser que alguém não teve tempo de ler, não teve tempo de fazer a leitura dos 3 capítulos de ontem e perdeu. E aí, hoje, você, juntamente comigo, vai caminhar um pouquinho pelo livro do Êxodo, né? Assim é o contexto dessa história maravilhosa, onde Deus liberta o seu povo que estava escravizado lá no Egito. Como você sabe, Israel desceu para o Egito durante aquela seca, durante o período de sequidão sobre a terra, 7 anos de escassez, mas Deus já tinha preparado José, o filho de Israel, e ele foi para o Egito. Não foi numa condição boa, mas o Senhor lá levantou como governador do Egito, preparou aquele homem para administrar alimentos, mantimentos, para que não só o Egito sobrevivesse, mas que todas as terras circunvizinhas pudessem sobreviver nos 7 anos de sequidão. E aí, faraós foram mudados, até que chegou um que não quis saber da história de José. Até que chegou um faraó que não considerou aquilo que José fez, aquilo que Deus fez lá no Egito. E esse faraó decidiu escravizar o povo de Deus. O povo de Deus crescia, se multiplicava naquele lugar. Então o faraó, futucado por Satanás e amedrontado, porque aquele povo estava tomando uma proporção maior do que a população do Egito, aquele homem decidiu matar as crianças. Os homens que nasciam eram jogados no rio Nilo. E o povo, após 400 anos, começou a clamar ao Senhor. E o Senhor acudiu o seu povo. O Senhor levantou Moisés. E aí eu olho daqui de cima e vejo vários rostos lindos, assim como ficou resplandecente o de Moisés. Você é um Moisés. Você foi levantado por Deus para chegar na vida de alguém, para chegar na família, para chegar em um bairro, numa cidade e ser um Moisés, aquele que vai levar ali a palavra de Deus, que liberta, que cura, que transforma a realidade de muitas pessoas. Ei, eu e você somos esse Moisés que a palavra de Deus nos apresenta. E aí você lembra, né? As pragas vieram porque Faraó teve o seu coração endurecido e não queria liberar o povo. E as pragas começaram a cair naquele lugar. E eu falei aqui na quarta-feira, né? Cada praga daquela era Deus mostrando a sua misericórdia para com o povo do Egito. Um povo que acreditava em vários deuses, um povo que não tinha um Deus definido, um povo que não conhecia o verdadeiro Deus. Deus deu para eles oportunidades deles acreditarem no Deus Criador de todas as coisas. E aí cada praga daquela representava um destronar de um falso Deus. Comentamos aqui na quarta-feira, o Nilo era o Deus da fertilidade do Egito. O sol era um Deus todo-poderoso, mas aí Deus manda uma praga e as trevas se espalham sobre a terra. O Deus Sol não teve poder de transpassar aquelas nuvens escuras. Era Deus mostrando: ei, você do Egito, acredite também em mim, para que você seja salvo, como Israel será. A praga das rãs, eles tinham uma deusa lá, também da fertilidade, que tinha a cabeça de uma rã. Deus mostrando para aquele povo quem verdadeiramente era Deus. E aí na leitura você viu, né? Acredito que no capítulo 18, que quando Israel sai de lá do Egito, alguns egípcios e outros povos que ali habitavam,
Algumas dessas pessoas acompanharam Israel, acreditaram nesse Deus, creram no Deus do sobrenatural, creram no Deus do milagre, esse Deus que faz uma mulher diagnosticada pela medicina, e muito respeito à medicina, aos médicos que nos ajudam muito, mas eles trabalham dentro da ciência, daquilo que eles podem provar, dentro da lógica, e por essa lógica, Carol não podia ter um filho normal, tinha que ser uma cesárea, porque a cesárea que ela tinha feito de Efraim, foi recente demais, então ela, ao colocar força no parto normal, ela podia romper as camadas do seu abdômen, e ter uma hemorragia interna, e falecer. E aí vocês viram, como eu vi aqui, Asaf, e a sua mãe, o segurando. É esse Deus. E quando esse Deus tira o povo dele de lá do Egito, abre o mar vermelho, o povo passa, Faraó se arrepende, vem com seu exército, querendo destruir, Deus faz sinais e maravilhas, lá no deserto também, para esse povo. Mas aí, queridos, no capítulo 20, acompanhe comigo, o que é que diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, foi Deus que falou. Versículo 2, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Diga comigo, Deus é um Deus zeloso. Queridos, zelo é cuidado, é atenção, zelo é estar perto, é estar próximo, zelo é manter aquela coisa no seu estado melhor possível. Deus para conosco é um Deus zeloso. Continuemos. No versículo 5, e ele diz, eu visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, ou me aborrecem, e faço misericórdia, ou sou bondoso, a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Versículo 12. Jovens e adolescentes, prestem bem atenção no versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando.
E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não tem mais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Repita comigo: a fim de que não pequeis. Versículo 21, nós vamos encerrar com ele. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à nuvem de escuridão onde Deus estava. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós rogamos, Espírito Santo, para que o Senhor possa agir em nossas vidas nessa hora, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós rogamos também a Ti, Senhor, para que essa palavra ela seja gravada em nossas mentes e em nossos corações, porque nós não queremos pecar contra Ti. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ser ouvintes da Tua palavra e também praticantes da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, nesta noite, ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração, Senhor. Que os ouvidos espirituais, em nome de Jesus, estejam abertos, para que nada venha tirar a nossa atenção, para que nada venha ser atrapalho ao ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Aleluia. Queridos, que passagem maravilhosa. Deus tira o seu povo lá da escravidão, o povo que viveu ali 400 anos. 4 gerações aprenderam a cultura do Egito. Você nasceu aqui no Brasil? Acho que com exceção do meu cunhado ali, que é boliviano, todos os demais nasceram aqui no Brasil. Desde quando nós nascemos, nós aprendemos da cultura do nosso país, da cultura do nosso povo, da cultura dessa terra. Assim foi a situação de Israel lá no Egito. 4 gerações se passaram naquele lugar e as pessoas aprenderam uma cultura. Porém, e aí eu e você, nós precisamos estar muito atentos a isso, principalmente aqueles que são papais e mamães. Porém, nós temos o privilégio e a responsabilidade de transmitir às gerações vindouras a cultura do céu, a cultura de Deus, a cultura da verdade. E era isso que Deus estava fazendo. Deus parou o povo, depois de passar ali pelo Mar Vermelho, depois de contemplar a providência de pão, a providência de água. Sim, porque o povo, quando se sentia um pouquinho desconfortável, o povo já começava a reclamar. O povo chegou até a dizer assim: Moisés, por acaso, lá no Egito, não tinha sepultura suficiente para que nós fôssemos sepultados lá, não? E aí, Deus continua manifestando o seu amor, a sua misericórdia e o seu poder para com aquele povo. Mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas. E aí Deus faz uma assembleia geral, diante do Monte Sinai. Deus desce na sua nuvem de glória, e o monte começa a tremer. Você leu comigo, o monte fumegava, o monte parecia que pegava fogo, e relâmpagos, e trovões, uma manifestação pequena do poder de Deus, queridos. Isso nos traz apenas uma noção do poder de Deus. E aquela manifestação foi tão forte para aquele povo, como pode ser para mim e para você. Nós podemos passar por uma experiência como essa. Talvez você já tenha passado por uma experiência muito forte, muito impactante com esse Deus.
E naquela assembleia, Deus se manifesta de uma maneira poderosa, a ponto de toda a nação ficar com medo. E aí o povo diz assim: Moisés, é melhor você fala com a gente. Deus fala com você e você fala com a gente. A gente fala com você e você fala com Deus. Você vai ser o intermediário. Você vai ser o intercessor. Você vai ser o interlocutor. Nesse diálogo entre nós e Deus, entre Deus e nós não queremos falar diretamente com Ele, nós ficamos com medo. O homem é poderoso demais. E a Bíblia diz que o povo ficava de longe. Mas olha, queridos, Deus, Ele estava ali simplesmente cuidando, zelando do seu povo. Cuidando e zelando do que é seu. Nós precisamos ter cuidado com as coisas, não é assim? Eu mesmo aprendi, minha mãe dizia assim: tenha mais cuidado com as coisas dos outros do que com as suas. Pegasse uma coisa emprestada, meu Deus, tinha que ter muito cuidado. Zelo. E aí, queridos, Deus, nesses tradicionais, conhecidos 10 mandamentos, Deus queria comunicar para a sua nação ensinamentos. E aí Deus diz: ei, eu não divido a minha glória com ninguém. Versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, não tenha outros deuses diante de mim, dependa só de mim, não confie em outra pessoa, não confie em nada, dependa de mim. Vendo aqui o testemunho também do irmão Hugo, né? Ele e sua esposa, podemos dizer, ainda são recém-casados, né? Iniciaram a carreira profissional também recente, não tem nem 2 anos, temos 2 anos já? 5 anos. E para a glória de Deus, Deus supriu a necessidade deles, dando a eles um transporte. Uma lata bonita, pintada, confortável, porque tem bancos, mas que vai ficar aqui. O que Deus estava chamando a atenção do seu povo, algum microfone aqui em cima ligado? Se tiver, por favor, o técnico da mesa venha desligar, por gentileza. Então o que Deus queria, vamos voltar para cá. Vamos voltar para o texto, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Deus estava dizendo para aquele povo, reafirmando uma verdade que Deus já tinha dado prova, lá com as pragas, se ficasse só nelas. Deus já tinha dado prova ao abrir o mar vermelho para o povo passar. Os cientistas costumam dizer que aquelas águas do rio Nilo, de tempos em tempos, elas baixam a um ponto de que dá para passar caminhando pelas águas. Mas a Bíblia diz que o povo caminhou a pé enxuto, a terra secou. Mas, se não houve o milagre do povo passar a pé enxuto, houve um outro milagre, porque Faraó e seus cavaleiros, em cima dos cavalos e das carruagens, morreram afogados numa água que dava na canela. O milagre aconteceu de todo jeito. E Deus está dizendo: ei, não tenha outros deuses diante de mim, dependa só de mim, eu cuido de vocês, eu libertei vocês, eu tirei vocês da escravidão do Egito, dependam só de mim. Deus não quer que nós o comparemos a nada. Olha o versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há nos céus, e do que há embaixo na terra, ou embaixo das águas da terra. Irmãos, não há nada que defina, por expressão humana, quem é Deus. Não há. Olha esse quadro.
Um, dois. Chegou agora, chegou. Depender da tecnologia. Deus está nos ensinando. A gente compra os recursos, né? Uma mesa top. Mas dependemos de Deus. Perdão, irmãos, por esse transtorno. Mas aí eu falava, queridos, sobre esse quadro. Esse quadro aqui é de autoria do pastor Gilmar. Esse quadro ele foi pintado no culto profético que fizemos aqui no dia 31 de dezembro. Enquanto o culto acontecia, o Espírito Santo levou o pastor Gilmar ali no cantinho, ele colocou aquele portal ali segurando o quadro e pintou. E o Espírito Santo deu direção de acordo com os louvores que eram ministrados, de acordo com a palavra que foi pregada. E aí, irmãos, nós podemos ver aqui um claro vindo do céu, 3 pessoas sentadas embaixo de uma árvore, sentadas em pedras, cada uma delas com a Bíblia na mão, aprendendo de Deus, e uma pomba representando ali o Espírito Santo. A árvore que alimenta, frondosa, que também dá sombra, um rio que representa vida. Tudo isso foi inspiração do Espírito Santo. Mas, belo que é, de uma noite profética, nós inclusive dissemos aqui ao pastor Gilmar: pastor, o senhor não vai vender esse quadro. Ele vai ficar aqui na igreja. Será um marco daquele dia profético em nossas vidas. Belo, mas não expressa com clareza a glória de Deus. Era isso que Deus estava dizendo no versículo 4. Queridos, a maldição que recai sobre uma família, Deus está dizendo que ela acompanha até a 3ª e 4ª geração, versículo 5, mas no versículo 6 ele diz: a minha misericórdia, o meu amor, a minha graça, a minha bondade é muito maior, alcança a 1000ª geração. Deus está se revelando para o homem, Deus está se revelando para a nação. Ele está dizendo: ei, eu sou assim, esse é meu caráter, sou eu. E aí, amados irmãos, a bondade de Deus que alcança gerações, nos alcançou. E aí, quando ele fala em relação ao sábado, o 7º dia, era o dia do descanso. Era o dia que Deus queria que o homem entendesse a necessidade dele repousar, dele também pegar aquele dia e dedicar mais em adoração a Ele. E aí vem Jesus e cumpre toda a lei, e cumpre os 10 mandamentos. E é por isso que nós não guardamos o sábado. Não, mas nós queremos todos os dias estar na presença dEle. Sim, porque quando Jesus chegou, Ele encontrou pessoas religiosas, que cumpriam rituais, inclusive de guardar o sábado, mas condenavam a prostituta, que chegou diante dEle, clamando por perdão e misericórdia. Irmãos, Jesus Cristo, na sua plenitude, cumpriu os 10 mandamentos. Se você observou na leitura, você viu que dos 10 mandamentos, 5 se referem à nossa comunhão, ao nosso trato direto com Deus. E os outros 5 com o próximo. Os outros 5 com o próximo. Nós precisamos de descanso, nós precisamos dedicar tempo para o Senhor, ter um TSD, irmãos, nós precisamos ter o hábito de todos os dias
ter um momento a sós com Deus. Pegue sua Bíblia, vá para o seu quarto, vá para debaixo de uma árvore, vá para o quintal, vá para a garagem, vá no terraço. Se só dentro do banheiro você tem sossego, se tranque lá dentro. Baixa a tampa do vaso, senta ali e vai ter um momento a sós com Deus, porque não é o lugar terreno que vai te definir, é a intimidade do teu coração com Ele. É essa intimidade que vai te definir. É essa intimidade que me define. É isso que me leva a buscar mais e mais desse Deus que me atrai. Você viu hoje no devocional, né? Experiência com Deus. O título de hoje é O Pai que Atrai. Deus nos atraiu por seu grande amor, ao derramar o seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar. Queridos, olha só, esse princípio de Deus, escrito aí no versículo 12, ele também nos ensina a honrar a Deus. Se nós respeitamos, se nós honramos os nossos pais terrenos, nós estamos aprendendo e praticando, e isso se torna um hábito para que nós também estejamos honrando a Deus. E quando é que a gente desonra a Deus, pastor? Quando a gente peca, meu querido. E o pecado é algo tão grave para as nossas vidas, não para Deus. O pecado é algo que traz tamanha destruição, que Moisés diz ao povo: ei, não tenham medo. Não tenham medo. Versículo 20, acompanhe comigo aí a leitura. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deixa eu dizer uma coisa a você. Até o ano de 2019, eu já contei isso aqui. Até o ano de 2019, eu era um crente, frequentava a igreja, mas era viciado em pornografia. Em 2019, eu fui para uma experiência com Deus, chamada EIFOL, quase 30 dias, dormindo e acordando com o Senhor, e naquele lugar, o Senhor me libertou. Irmãos, hoje, para pecar, não precisa-se de muito esforço. Às vezes é só um clique. Mas vejam como o pecado é sério. Deus reúne aquela assembleia diante do Monte Sinai. Deus manifesta um pouquinho da sua grandeza e vem trovões, relâmpagos. O povo se assusta. A trombeta tocou. O povo ficou tão de um jeito que disse: Moisés, é melhor Deus falar com você e você transmite para nós. Se a gente ouvir a voz de Deus diretamente, poderemos morrer. Será que você hoje está nessa condição? Será que você não pode ouvir a voz de Deus hoje? Ele quer que cada um de nós sejamos Moisés. Ele quer que cada um de nós sejamos usados para a libertação de muitas vidas. E aí, queridos, caminhando aqui para a conclusão, essa manifestação de Deus que foi notória, tinha uma finalidade, tinha um objetivo, tinha uma meta, tinha algo a ser alcançado. Trazer à consciência daquela nação o perigo do pecado. E a Bíblia diz que o pecado, ele nos assedia bem de perto. O pecado, ele está, como a pastora Lisa leu aqui naquela passagem de Caim, Deus dando ali a Caim uma oportunidade dele não pecar,
Deus alerta ele e diz: o pecado está à porta. Caim, tem cuidado. Ei, tem cuidado. Tem cuidado lá na faculdade, naquelas conversas com pessoas que não são teu namorado, teu cônjuge, tua namorada, tua cônjuge. Tem cuidado. Ei, tem cuidado lá no local do trabalho, nas liberdades que estão dadas. Ei, tem cuidado, o pecado está à porta. Tem cuidado quando tu estiver sozinho com o celular na mão. Tem cuidado. O pecado é algo muito sério. Traz morte, e morte eterna. Não é somente a morte física, é morte eterna. Então nós precisamos estar atento. E convido você a caminhar um pouquinho, dê um salto lá para o Novo Testamento. Vamos lá no livro de Marcos, capítulo 10. E olha que história interessante. Jesus, o Messias, depois de todo aquele projeto de Deus que nós vamos continuar conhecendo e aprendendo durante o trilho de leitura bíblica, né? O trilho de leitura está lá no aplicativo, né? Você já sabe. Clica lá, pá, aí aparece o nome Leituras. Aí você clica em Leituras e já aparece lá. Inclusive tem alguns devocionais, conhecendo Jesus, conhecendo o Espírito Santo. É bênção, viu? É bênção. Mas tem a leitura bíblica lá. E hoje é o dia 25. Nós lemos hoje Êxodo 21, 22 e 23. Estamos aí no segundo livro, já caminhando para concluir. Mas agora eu queria que você acompanhasse comigo o Marcos 10. Marcos 10. A partir do versículo 17, olha o que diz a Bíblia. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem ouviu falar de Jesus, o Messias, o prometido, aquele que Deus havia dito que por ele salvaria Israel do poder do pecado. E aquele homem corre, se adianta, se prostra diante de Jesus, e ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Aí Jesus faz uma pergunta para ele. Tu sabes os mandamentos, esses que nós lemos há pouco? Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam, olha aí, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus
porque para Deus todas as coisas são possíveis. Isso é para Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala aqui, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, não é um camelo animal não, era um tipo de lã que eles usavam naquela época, viu? Da agulha de costura, não é o camelo animal não. É mais fácil alguém, uma costureira, passar aquela lã pelo fundo da agulha, do que aquele que confia nas riquezas entrar no reino de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui, para terminarmos, dois aspectos. O primeiro deles, aquele rapaz, ele conhecia os 10 mandamentos, mas não tinha a vida eterna. Ele cumpria os 10 mandamentos, mas não tinha a vida eterna. Você observou que quando Jesus cita alguns mandamentos, Jesus só cita os mandamentos relacionados ao próximo? Jesus não fala dos 5, que é relacionado à comunhão do homem com Deus. Jesus fala do próximo. E ele diz, esse eu tenho cumprido desde criança. Mas Jesus não falou dos 5 primeiros. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Deus não falou desses. Sabe por quê? Porque Jesus já sabia que o coração dele estava distante. Estava nas riquezas. E quando Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, aquele rapaz tinha um Deus chamado Mamon, que é o Deus das riquezas. Ele amava as riquezas, ele amava